Mas eu vou começar já a aula com isso, né? Com essa reflexão. Escolher mudar é uma escolha, assim como escolher permanecer no mesmo lugar também é uma escolha. E quando você não escolhe mudar, obviamente você está escolhendo permanecer no mesmo lugar. Então, assim, como falamos ontem, né? Decisão vem do grego cortar. E se você escolhe não mudar, é porque você está muito bem, muito conformado com aquele lugar onde você está. Então, assim, a partir de hoje, porra, vocês me conhecem, velho. Vocês sabem que eu corro atrás do aluno que eu sei que tem potencial. Mas é chato pra caralho um cara de 30 anos de idade ficar correndo atrás de outro cara que também tem barba na cara pra ele fazer o que ele sabe que ele tem que fazer, velho. Meu irmão, porra, não existe, velho. Não tem lógica, velho. Eu tô 2026, eu tô mudando muito a minha maneira de pensar, muito minha perspectiva em relação a muita coisa. E uma das coisas que eu quero deixar de ser é bonzinho, velho. Porque bonzinho só toma no cu, velho. Bonzinho só se fode, velho. A realidade é essa. Ninguém vai pensar mais em você do que você mesmo. Na verdade, nem a gente mesmo pensa na gente tão bem quanto deveria. Essa é a realidade. É muito do que a gente falou ontem. Então, eu vou falar só rapidamente aqui sobre a entrega do preço hoje na Top Step, certo? Pra gente falar sobre a entrada de hoje, a entrada que inclusive me rendeu mais uma conta, né? Primeira coisa que eu quero destacar, logo nessa visão de H4, é o gap que tinha sido negociado, estava sendo negociado, certo? E eu sabia que a qualquer momento o preço poderia negociar novamente. Então aqui, como podemos ver, ele volta para o order block junto com o Fair Value Gap, certo? De H4. E deixa aqui a liquidez à vontade, né? Que é justamente a liquidez do semanal. Essa liquidez do semanal, eu já estava testando ela, essa liquidez aqui, essa máxima aqui, ó. Eu tava testando, eu deixei até ela no meu journal ali. Depois eu vou passar meu journal para vocês e vocês dão um saque ali. Eu vou passar o template, porque agora não tá dando mais para copiar link, né? Top Step não tá deixando mais fazer isso aqui, ó. Em vez de abrir o link na nova aba, eles não estão deixando, eles estão limitando, então, ó. Eles não estão deixando, não estão permitindo. Então, eu tô tendo que copiar e fazer conforme dá. Tem que fazer o improvisation, né? Então, tem essa máxima aqui do dia 8 de dezembro, né? Tem essa máxima do dia 12 de janeiro, que para mim ia ser liquidada. E quando eu abri o gráfico no diário, desde ontem, ficou muito claro o busy dele para negociar em discount. E depois que ele passa, isso aqui ficou muito mais claro ainda, né? Depois que ele passa o body do candle para cima, obviamente que iria continuar o movimento de alta até ele chegar no doll. E esse doll poderia ser essa máxima aqui, certo? Eu não vou mentir a vocês que eu não achava que ia até essa máxima, né? Inclusive foi nela que eu consegui fazer meu take para passar na prova. Eu deixei arder até lá. E hoje eu até fiquei meio arrependido assim quando eu entrei nas contas reais, mas uma coisa é disciplina. Mesmo você olhando para o gráfico, mesmo você vendo a alta probabilidade e você sabendo que não tá no seu melhor para você desempenhar aquele seu papel ali, você negar e sair para minha autodisciplina. E eu voltei para um lugar onde eu nunca deveria ter saído, né? Que é a autodisciplina inacessível, né? É algo que só você sabe. Você sabe seus pontos fracos, você sabe o que é que ele te limita, você sabe o que é que te deixa no mesmo lugar. Então, assim, depois que você escreve, com certeza depois que você escreve, fica tudo muito mais claro. E eu digo isso não só para trading, eu acho que vocês devem escrever tudo na vida de vocês em relação a relacionamento, em relação a outras pessoas, o que você tolera, o que você atura de outras pessoas, porque às vezes a gente deixa de enxergar o nosso valor, quem merecemos e como merecemos ser tratados, e nos submetemos a qualquer coisa que a vida nos dá. Isso eu não tô falando só de merecimento pro trading, não, tô falando de merecimento em qualquer área da sua vida. Então, quando você escreve determinadas coisas, você consegue compreender, interpretar com maior clareza e fica muito claro para você quando você escreve o que é que está acontecendo. Às vezes a gente, no nosso consciente, velho, e no subconsciente também, a gente passa pano para coisas que estão na nossa cara, tá ligado? E a gente tá ignorando porque tá achando que tá tudo bem, tá tudo certo e quando não tá ligado? Então assim, batam no peito de vocês, tenham orgulho de quem vocês são, claro, andem pelo correto, sejam pessoas corretas, não atrasem a vida dos outros, não falem mal de ninguém, tente o máximo ser íntegro. É difícil a gente ver tanta desonestidade, tantas pessoas ruins, tantas pessoas mentirosas, falsas, e manter
o personagem, né, de ser um cara bom como Cristo foi, transparente, tentar ao máximo ser um cara ali que troca ideia mesmo, que fale, que se abra, que seja transparente com seus princípios, seus valores também, sacou? Então, assim, eu acho que é necessário você ter uma autoimagem positiva, e essa autoimagem positiva, ela só vai melhorar quando você fizer o certo, quando ninguém estiver vendo. Porque quando todo mundo tá vendo você, velho, você é impecável, né? Você vai querer agradar, ainda mais se você tiver a síndrome de agradar a todos. Aí que você vai querer fazer o que todos querem mesmo, que é uma carinha bonita, um comportamentozinho bonito, dizer pra todo mundo que eu sou bem, eu sou um cara massa, eu sou um cara legal, botar o sorriso na cara, enganar todos. Mas e quando ninguém tá te vendo? Será que você é esse mesmo personagem? Tá ligado? Eu acho que a gente deveria fazer um pouco dessa reflexão, porque às vezes a autoestima da gente tá baixa, porque a gente rompe com nossos princípios diariamente pra poder agradar os outros, tá ligado? E isso tem muito a ver com o que você faz no trading. Às vezes você não tem coragem e autonomia pra bater no seu peito e dizer que você não vai suportar mais determinadas coisas, e aí você vai lá e tolera de novo. E aí seus princípios e seus valores vão lhe cobrar e vão dizer assim, pô, velho, quem era você, velho? Você tá tolerando determinado tipo de coisa? Não era você que era o fodão? Não era você que era o cara? Né? E você tá se submetendo a isso. E aí o que acontece? Sua autoimagem vai pra lá pra baixo, porque você tá subordinado a uma situação que te deixa um lixo, que te faz ser o pior ser humano do universo, tá ligado? E aí você vai negociar. E pra negociar você precisa ter uma imagem, uma autoimagem muito bem sucedida, muito clara de que você é um cara capaz. Porque quando você não tem uma imagem, uma autoimagem bem definida e clara de que você é capaz, você vai clicar no mercado com dúvidas. E dúvidas foi uma das coisas que a gente falou ontem. O cara que opera com dúvidas, o cara que opera não tendo certeza da mentalidade dele, de quem ele é, ele se perde na identidade e ele não vai conseguir manter a identidade que é necessária para ele chegar no nível de resolução do problema que ele está enfrentando. Ou seja, para você enfrentar um problema e ter um caráter compatível com o caráter que você precisa para resolver um problema, é necessário que você eleve a sua vibração, eleve sua identidade a um nível que você não chegou antes. Porque o problema, ele nunca vai ser resolvido na mesma vibração que ele foi criado. Ele só vai ser resolvido em outro problema, em outra vibração, de outra forma que ele foi criado. Nunca o problema vai ser resolvido na mesma energia e com a mesma visão que ele foi criado. Então pense bem, vá para o outro lado, atravesse a rua que você vai ver sob perspectiva diferente. Então, no H4 a gente tinha esse gap, no H1 a gente percebe que há uma divergência entre a mínima de 9 horas, né? E essa mínima ela acaba divergindo e continua fazendo a divergência de alta. Nós tínhamos até divergência nos fundos aqui também. Inicialmente aqui entre 3 horas da manhã e 8, né? 8 já tinha feito lower low e no S&P, na Nasdaq não tinha feito. Só que aí abre o CME Open com vontade de venda, né? Cheio de vontade de venda, mas a gente sabe que a depender de como seja esse movimento e aonde ele encoste e aonde ele acha esse preço, é simplesmente uma manipulação para levar o preço para o outro lado. E aí quando o setup faz essa linha de curva para baixo, nós já sabemos o que é, né? Então quando hoje você juntou, né? Não sei se vocês juntaram, mas eu juntei. Quando eu junto esse fator, sell side liquidity, né? Ou sell side curve, a linha de curva de baixa, com acumulação aqui, esse topinho aqui, mais essa acumulação, esse displacement dessa forma para baixo, e ele deixa gap de um lado, gap do outro, para mim fica muito claro, porque em um, ele já tá no gap, 50% do gap, negociando com balança de price range, certo? Tudo bem que o preço voltou, tocou aqui no 9,6, depois ele desceu, eu aceitei aqui qualquer tipo de resultado, né? E aí, ele vai lá e começa a andar. Depois que ele fecha com body do candle aqui às 9h41, né? Ele confirma a compra, pelo menos no S&P, Fair Value Gap, depois ele cria a propulsora, né? A Order Block propulsora, bem no 50% do BISI, né? Do BISI de H4, faz o displacement, depois ele volta. Para quem não pegou esse primeiro movimento do IFVG, do Balance de Price Range, ele dá uma segunda oportunidade aqui, tanto é que eu coloquei meu stop take aqui embaixo e levei o $800 aqui. Galera, só para vocês terem uma noção. Para quem conseguiu entrar exatamente aonde era para ter entrado, com o stop exatamente onde era para ter se posicionado, até a máxima do dia, a gente tinha 1 para 3 exatos. Isso aqui durou durou de 9h40 às 9h50, 15 minutos. 15 minutos para você pegar 1 para 3 e você já fechar sua semana se você quiser. Então, o preço mostra mais uma vez que é sobre esperar
é sobre deixar as confluências acontecerem, é sobre. E você vê que é um gap, que é o setup que eu tava quase tirando, né? Mas na verdade aqui são dois setups, né? São o Market Maker é o Market Maker by modo, junto com o H4, o Busy de H4, quando ele limpa aqui as mínimas de, na verdade, três setups, né? Se a gente for parar para analisar bem, porque tem a limpeza de mínimas iguais aqui em Londres. Depois que ele limpa Londres com mínimas iguais, ele acaba fazendo aqui o Market Maker, completando o Market Maker by Model, e depois ele usa o Gap. Então são três confluências em uma só, né? Esse é o tipo de setup de alta probabilidade. E ainda assim eu não quis clicar, né? Para você ver como são as coisas. Então vamos continuar onde a gente estava ontem aqui. Vamos fazer um recap aqui rapidinho, só para a gente não se perder. Para quem não assistiu a primeira aula, vamos assistir, vamos fazer um recap rapidinho. A aula fala de como reorganizar sua vida em um único dia do jeito certo. A ideia central da aula é que você não muda a sua vida mudando hábitos isolados. Você muda a sua vida quando muda a forma como você se enxerga e o que você tolera continuar sendo. Um dia bem usado não transforma tudo magicamente, mas ele realinha a sua direção e isso muda o jogo inteiro. Primeiro, é o erro que mantém as pessoas presas. A maioria das pessoas que tentam mudar, elas tentam mudar a vida de que forma? Criando meta, fazendo listas, prometendo mais disciplina e tenta ter força de vontade, ou seja, não consegue. E elas falham por quê? Ação sem identidade ela não vai se sustentar, ou seja, se você quer mudar a sua identidade, você precisa ter identidade, né? E essa identidade ela precisa de ação. A ação ela vem quando os obstáculos se apresentam e você enfrenta ela com uma identidade diferente. Ou seja, se você mantém a mesma identidade e tenta resolver o problema com a identidade antiga, obviamente você vai ter o resultado antigo que você não quer. Então você não vive de acordo com o que você quer. Você vive de acordo com quem você acredita ser. É o bagulho da autoimagem que a gente acabou de falar. Enquanto sua identidade for a mesma, você sempre volta para os mesmos padrões e você não consegue obter os seus resultados que você quer. Porque o que realmente muda tudo é a identidade. Deixa eu só... Rapidinho, galera. Então, que tipo de pessoa eu sou? Se lá no fundo você se vê como alguém confuso, indisciplinado, atrasado e inconsistente, suas decisões vão sempre confirmar isso, mesmo quando você tentar mudar. Por isso, esse dia de ajuste não é sobre fazer mais, é sobre parar, olhar com honestidade e redefinir quem está no controle. E o terceiro tópico é o dia dividido em três partes, que é justamente o protocolo que a gente começa a fazer. A parte da manhã é o confronto com a realidade. E aqui você vai analisar que não tem positividade forçada. Ela tem verdade. Por que é verdade? Porque vai precisar de um papel e uma caneta sem filtro e você vai responder para você mesmo. Se minha vida continuar exatamente onde está, onde estarei daqui a 5 anos? O que hoje eu sei que está errado, mas continuo empurrando com a barriga, né? Continua fazendo. E o que eu já não suporto mais viver do mesmo jeito? São perguntas que você deve fazer. Beleza? Então isso vai criar algo que é essencial, que é a aversão ao estado atual. Como assim? Você vai olhar para a situação e vai falar, pô, velho, eu não quero um exemplo. Eu conheço gente que pinta casas aqui, né? O cara presta serviço de pintura, só que o cara sabe que não é legal, né? Não é o trabalho que ele quis, né? E ele quer ser trader, então assim, porra, o cara tá lutando para sair do lugar que ele está, então ele tem que se perguntar o que não suporta mais viver, o que eu já não suporto mais viver do mesmo jeito, para criar justamente essa aversão ao estado atual. Sem isso, não existe mudança real. Isso é importante, como eu falei inicialmente, para todas as áreas da nossa vida. Agora, a segunda parte da manhã. Se tudo desse certo, como seria um dia comum na minha vida daqui a 3 anos? Não um dia perfeito, mas um dia normal. Não tô dizendo um dia normal, não. Mas, tipo assim, você acordou o dia normal. Como é que seria esse dia? E aqui começa a enxergar a direção. Parte 2. A tarde é o padrão invisível. Agora você junta todos os pontos e com as perguntas chaves. Qual é o padrão que mais se repete na minha vida? Isso aqui é necessário você fazer. Eu deixei para vocês aqui as perguntas da manhã, as perguntas da tarde e pergunta da noite. Façam, porque vocês vão refletir e essa reflexão é extremamente importante para que você tenha novos hábitos e vocês consigam enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, qual é o padrão que mais se repete na minha vida? Talvez seja uma conta de mesa proprietária, que eu sempre fico no 0 a 0, eu tento sempre passar e não consigo. Então, onde eu sempre começo, mas eu não sustento, aqui vem a parte da inconsistência, né?
Onde é que você tem trabalhado, mas trabalha um pouco e depois para, não consegue continuar. E qual a decisão que eu sempre evito tomar? Com certeza deve ter umas duas questões aí que você deve estar postergando para resolver, né? Mas não resolve. Então isso também fala muito sobre sua autoimagem. Cuidado com aquilo que você faz e desiste no meio do caminho. Depois escreva duas frases simples. Eu não aceito mais ser o tipo de pessoa que, ou eu estou me tornando o tipo de... na verdade, estou me tornando o tipo de pessoa que. Ou seja, você não quer mais ser um e você está idealizando o outro. Essas frases não são motivação. Elas são posicionamento interno. Elas definem o que você passa a reforçar e o que você corta. Ou seja, decisão, né, que é o decidir, decidere, que é o cortar, e depois você vai criar. E à noite tem a direção prática e sem exagero. Aqui muita gente erra querendo mudar tudo de uma vez. Você não precisa de um plano perfeito, você precisa de direção clara e ações pequenas. Aqui, eu até citei ontem, Hábitos Atômicos fala sobre isso aqui. Inclusive o Lance Brissin, aquele trader profissional que eu tenho acompanhado, ele cita muito a questão do essencialismo e do Hábitos Atômicos, porque a gente não percebe, mas em pequenos micros hábitos você consegue fazer uma grande mudança no final do ano, porque 1% todos os dias no final do ano você tem 365%. Esse é o poder da consistência. É isso que muita gente não enxerga. Beleza? Defina 3 níveis, primeiro de um ano, que você precisa, o que precisa estar diferente em um ano para eu saber que saí do lugar. Um mês, o que precisa acontecer nesse mês para sustentar esse ano, né? E amanhã, quais são as duas ou três ações simples, quais 2 ou 3 ações simples alguém com minha nova identidade faria, ou seja, aquilo que você quer se tornar. Nada além disso. Se passar disso, vira ansiedade disfarçada de planejamento. Quarto, foi onde a gente parou ontem, a regra mais importante: a vida muda quando você para de negociar com versões antigas de si mesmo, velho. Toda vez que você estiver diante de um comportamento que vai refletir quem você era, é uma excelente oportunidade para você mudar quem você quer ser. Toda vez que você nega perante uma situação quem você era e reforça o comportamento de quem você quer ser, é uma bela oportunidade para você reforçar. Porque, velho, negociar com a versão antiga é você dizer que você quer o resultado antigo. E eu sei que muitos de vocês aqui não querem manter os mesmos resultados. Eu não estou contente com meus próprios resultados, certo? Então, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que tomar atitudes diferentes e parar de negociar com a versão antiga. Então não é sobre fazer tudo certo, é sobre cortar os excessos, reduzir todos os ruídos que existem, repetir o básico com consistência. É isso que falta, só isso aqui que falta. É você cortar os excessos, reduzir seus ruídos e repetir o básico com consistência. Disciplina não nasce da força, ela nasce da clareza. E aqui era o fechamento da aula, só que tem mais coisas aqui embaixo. Então esse processo funciona porque você vai encarar a realidade sem romantizar. Isso aqui acontece muito, a gente romantiza pra caralho a nossa realidade e acha que tá tudo certo do jeito que a gente tá, sabendo no fundo que não é onde a gente quer estar. Você define quem está no comando, ou seja, você passa a tomar as rédeas da sua própria vida, né? E você é autor você é criador do seu barco, você é dono do seu próprio barco e dono do seu leme, você que dita a direção que o seu barco quer andar, e você cria a direção e não a pressão. Um dia não resolve sua vida, mas um dia bem usado vai realinhar tudo que vem depois. Quem muda não é quem tenta mais, é quem decide não voltar para o mesmo padrão. Ou seja, não precisa tentar demais, mas pelo menos tenha atitudes de qualidade. Não é quantidade de tentativas, é qualidade de tentativa. Pelo menos toda vez que eu tento com qualidade, beleza? E aqui eu deixei um esquema aqui que eu tava pensando ontem mesmo, e eu estudei sobre isso. Acabou a aula ontem. Vocês acham que eu deveria fazer o quê? Sei lá, fui dormir, fui fazer alguma coisa? Não, fui fazer um cardio de 50 minutos depois da aula, daquela aula que a gente deu ontem. Fui fazer um cardio de 50 minutos e comecei a estudar mais sobre isso aqui. A vida que você deseja está em um nível específico da mente. As pessoas tentam mudar de vida mudando ações externas, ou seja, a rotina, a estratégia e o ambiente. Mas a realidade só muda quando o nível mental muda. A vida que você deseja, ela já existe, porém, só é acessível a partir de um estado interno específico. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu tô falando novamente para que vocês internalizem isso dentro de vocês e mudem, porque eu mudei e continuo mudando por causa disso aqui. Beleza? Resultados são permitidos e não criados. Você não cria resultados apenas com esforço. Você só executa até onde sua mente permite sustentar.
Eu vou dar um exemplo prático disso aqui, tá? Vou parar aqui, vou dar um negrito aqui e vou dar um exemplo prático disso aqui, olhando para vocês aqui no Discord. Eu fiz uma call com o Kainan, eu tinha um lucro, né, um teto de lucro, e todas as vezes que eu chegava muito próximo daquele lucro, eu voltava, né? Ou então eu só fazia o saque já para garantir, porque eu sabia que naquele lugar ali eu basicamente não passava, tá ligado? E aí, até Kainan abrir a conta dele pra mim e ele me mostrar uma continha dele com o mesmo valor que a minha, tipo assim, estourando o limite, até eu ver que aquela parada era capaz de acontecer, meu irmão, eu consegui virar uma chave na minha vida, pô. E é simples assim, você só vai conseguir. Tem coisas que você só vai conseguir se você acreditar que é possível. E fazer, e ir fazer a parada. Porque ela tá ali, velho, tá ligado? Ela tá ali. E só é necessário você tomar uma atitude. E quando você não toma uma atitude em relação a isso aí, você não vai mudar, certo? Então, quando você ultrapassa esse limite, é o que acontecia comigo, vão surgir medos, dúvidas, vai sentir muita vontade de procrastinar o que você sabe que tem que ser feito e erro forçado. Velho, quero uma pergunta e uma resposta. Quantos aqui já chegaram muito próximo de aprovar ou de saque e parece que errava tudo? Passou a errar tudo. Nada dava certo. Entrou numa fase extremamente negativa. Olha aí, velho. Todos, 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 todos que responderam pelo menos, né? Velho, nessa fase é só você perceber. É só você perceber que nessa fase você mesmo se auto-sabota porque você tem medo de acessar o novo. Você se auto-sabotou. Você mesmo se auto-sabotou porque você teve medo de acessar o novo inconscientemente. Sabe como? Ah, eu cheguei até aqui, então daqui pra frente eu posso relaxar. Daqui já fui. E aí voltou ao antigo eu. Chegou até lá com a nova personalidade que estava criando, a nova identidade, mas chegou do lugar que precisava reforçar mais ainda. E aí relaxou, não, agora eu posso voltar a ser quem eu era. E aí você reforçou sua identidade antiga. Por isso que se não manter a identidade, não colocar ela em prática e continuar e tiver consistência, não vai conseguir sacar. Porque isso não é falta de técnica, é proteção mental, não querendo ultrapassar aquele limite, ou seja, é um teto invisível. E todo indivíduo vive sobre um teto psicológico. Para qualquer área da vida, eu não tô falando só pro trading, para qualquer área da vida, você acha que aquele é seu limite, você merece aquilo e você não vai acessar algo maior. Então, ele define quanto dinheiro, responsabilidade, risco, constância você tolera. Ao se aproximar desse teto, a mente reage para manter o familiar, mesmo que ele seja ruim, ou seja, aquela identidade que você estava lutando para mudar. Quando você vê que ela está sendo mudada, seu corpo automaticamente vai querer voltar a um lugar que relaxa, mas é uma desgraça. Aquele lugar que você estava é uma desgraça. Mesmo assim, você volta para lá porque aquilo ali é somente familiar, certo? Então, a mente ela vai escolher o quê? A segurança e não a evolução. Ela não quer evoluir, ela quer o que é seguro. E o que é seguro é tudo aquilo que você fazia antes que estava muito familiarizado para você. A mente vai buscar previsibilidade e não felicidade, certo? Ou seja, eu quero o que é previsível, velho. Eu quero o que eu já conheço. Eu não quero a felicidade desse novo passo. Eu quero... E se não for? E se não for feliz? E se esse próximo passo que eu der não for felicidade? Eu quero o que eu já previ. Essa vida de merda aqui, pelo menos aqui eu já entendo, né, o que é que acontece. Então por isso as pessoas permanecem com padrões que já conhecem. Porque o crescimento, ele com certeza vai gerar instabilidade na sua vida e a mente vai tentar interromper essa criação desse novo eu com justificativas talvez até racionais. Ele vai procurar fundamentar algumas ideias em cima de algumas coisas, alguns fatos que podem até ser racionais, mas que não tem base no próximo nível. Ela tem base nesse nível agora, mas não tem base no próximo nível. E identidade vai definir o seu resultado. Você não vive o que deseja, você vive o que considera coerente
com quem acredita ser. Então, para você mudar seus resultados, você tem que acreditar ser uma pessoa que você ainda não é, ou já se ver como quem é e colher resultados diferentes. Então, se a identidade não muda, o resultado sempre retorna ao padrão antigo, porque a motivação ela perde para a identidade. Subir de nível é sustentar esse desconforto. Qual é o desconforto? Ainda lembro como é o nome dele? De Rômulo falando. Sim, Filipão, essa rotina que você tá me passando aí, ela acaba quando? Pô, irmão, quando você quiser parar de operar, no dia que você quiser parar de operar, no outro dia você para. Ou até num dia antes também, tanto faz. Fica a seu critério. Então, assim, as pessoas querem muito esse antigo eu, elas são muito conformadas com esse nível mental escasso, né, de não progressão. E mudar de nível mental não é pensar positivo. Isso aqui é fato, tá? Mudar de nível mental não é somente pensar positivo, não. Pode até ser uma ajuda, mas não é não. É aprender a agir com medo, manter constância sem entusiasmo e não sabotar quando tudo começar a dar certo. Ou seja, essa para mim é a parte mais importante. Não se sabotar quando tudo começar a dar certo. Ou seja, parar de fazer journal, parar de fazer review, faltar aula. Ah, tá rolando laboratório lá, mas eu vou ficar aqui mesmo jogando um pouquinho. Deixa eu aqui, sossegado. Hoje é domingo. Ah, toma no cu, Felipe lá, se foda. Pronto. Aí o resultado começa a relaxar, você começa a voltar para onde você estava, aí você lembra que você pagou a mensalidade, que você tá aqui para você aprender um pouco mais, que você precisa sair do lugar onde você tá, e aí você volta tudo de novo. Então, se você não manter esse estado e não se sabotar, e passar a se sabotar, você não vai conseguir. Então, não se sabotar quando tudo começar a dar certo é a parte mais importante. Porque o novo nível, ele se consolida quando a mente aprende que você suporta esse estado. Ou seja, porra, velho, eu suporto, velho. O que é que tem, velho? Fazer 15 minutinhos de journal ali. 15 minutinhos, velho. Só pra eu entender como é que minha mente funcionou hoje. Porra, vou me sentir bem nisso. Então, o preço do próximo nível é esse. Toda evolução, ela cobra um preço emocional, porque é justo que muito custe o que muito vale. Mais responsabilidade, mais silêncio, menos validação. Validação é uma coisa que a gente não precisa ter de ninguém externo. Ninguém que construiu desgraça nenhuma na vida não pode opinar na sua vida. A pessoa tem um relacionamento fudido, quer opinar no seu relacionamento. Não dê ouvido para esse tipo de pessoa. O cara nunca passou em uma mesa proprietária e quer dizer como você deve ajustar a sua estratégia. Manda ele tomar no cu. Sacou? A parada tem que ser curta e grossa, irmão. Não deixe ninguém opinar na sua vida. Ninguém que construiu porra nenhuma não deixa opinar na sua vida, não. Porque ela não tem autoridade. Tá ligado? Agora sim, pô, a Kainan, um cara sacou mil dólares, tá ligado? O cara, porra, tem uma bagagem ali pra me passar. Esse cara eu vou escutar. Obviamente. Então, esqueça a validação externa e mantenha mais o autocontrole. Quem não paga esse preço, ele vai voltar pro padrão anterior. Certo? Então, a pergunta correta não é o que fazer, mas quem eu devo me tornar, né? É a frequência que você deve acessar para você ter a resolução necessária dos seus problemas. Enquanto tentar viver uma nova vida com a mesma mente, haverá o conflito. E quando o nível da mente sobe, as decisões com certeza vão mudar e a vida vai acompanhar, beleza? E aqui agora as perguntas que vocês podem fazer diariamente se vocês quiserem. Aqui está a parte, né, da mentoria, está a parte de tudo aqui para você, para sua vida. E a primeira coisa é a identidade. Quem eu estou sendo na prática, né? Acho que deve permanecer essa pergunta aqui diária. Hoje eu tive uma prática de quem, né, eu quero ser e quem eu estou sendo esse cara na prática. E a ação é, se alguém olhasse só minhas atitudes, o que diria que eu quero? Ou seja, você deve se observar, se auto-observar como se fosse um cara de fora. Se pergunte, pô, se as pessoas de fora assim olhassem minhas atitudes, o que essas pessoas iriam dizer que eu quero da minha vida? Tá ligado? E talvez as pessoas que falam que isso aqui é um joguinho, talvez elas estejam certas em determinado nível, tá ligado? Sabe por quê? Com certeza, VG. Sabe por quê? Porque você de fato senta de manhã, joga o joguinho e depois você não faz mais nada. Depois você vai viver sua vida, depois você vai jogar, depois você vai bater um futebol. Você não senta depois pra fazer a parte burocrática, por isso que ela não te respeita. Por isso que ela acha que isso aí que você faz é um joguinho de fato. Porque você senta de manhã, joga o joguinho ali, depois de tarde você não faz nada, de noite você não trabalha, você não faz review, você não faz nada, né? Não faz o diário. Então, porra, você quer ter respeito de sua família? Você quer que sua família pense que isso aqui que você faz é diferente de um joguinho?
Então, a parte do alinhamento é o que eu fiz hoje ajuda ou atrapalha o que eu quero? Isso é uma pergunta muito importante e eu acho necessária, né? Dá um Ctrl C aí. Você gosta, né, pai? Eu gosto disso em você, BG. E o custo é: se eu repetir isso por um ano, o que eu perco? Agora você tem que ser, para o custo vir, você tem que responder bem isso aqui, ó. Porque não adianta você dizer que agiu bem, você vai se sabotar. E o protocolo é um ano. Quem eu sou hoje, comportamentos, quem eu preciso ser, o que eu paro de fazer. Um mês, onde fui coerente, onde me traí, um comportamento a eliminar. Um dia, quem eu fui hoje, isso ajudou ou atrapalhou, uma ação para que prova quem eu sou. Beleza? O protocolo é esse. Em um ano, você deve fazer essas mesmas perguntas: quem eu sou hoje, comportamentos, quem eu preciso ser e o que eu paro de fazer. O que eu tenho que parar de fazer. Em um mês onde eu fui coerente. Isso aqui você vai pegar em um mês. Eu vou deixar, eu vou fazer o meu na nota do celular. Eu vou deixar esse título aqui mesmo: perguntas. Em um mês, daqui a um mês, eu vou ajustar isso aqui, ó. Onde fui coerente. Vou fazer um recap toda semana e todos os dias eu vou fazer aqui, ó. Dia 1, dia 2, dia 3 embaixo aqui. Eu vou botar aqui, ó. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até 30 dias. Aí quando eu formular 30 dias, eu vou lembrar disso aqui e vou colocar. Beleza? Galera, a aula de hoje durou 30 minutos. Faço? É para motivar vocês a fazer? Faço. Faço sim, claro que eu faço. Por que não? Vai ser melhor para você? Você vai se sentir mais empolgado? Tipo, é algo que vai estimular você? Beleza, tranquilo. Vou fazer. E aí eu vou organizar isso aqui na minha nota e passo para vocês mais ou menos como é que vai ser essa print. E a gente vai ter que duplicar. Eu vou copiar e colar isso aqui para colocar no WhatsApp. Eu vou fazer todo dia essa porra aí também. Tem que fazer, velho. Se você quer mudar de vida mesmo, se você quer mudar de atitude. Porque não é nem mudar de vida, tá ligado? É mudar de atitude. É necessário mudar de atitude, tá ligado? Se você quer um novo nível, se você quer ultrapassar esse nível que você tá, obviamente você tem que mudar algumas coisas, né? E com certeza, se você não tá contente, você deve tomar atitudes diferentes. E para tomar atitudes diferentes, você tem que fazer autorreflexão. Sem autorreflexão, você sempre vai achar que tá tudo certo. Ou eu tô mentindo? Tô certo, não tô? Então vamos pra cima, pai. Já vou upar essa aula aqui já.